Olá, Deus te abençoe. Eu gostaria de ler com você o Salmo 34, verso 19, onde diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia está cheia de exemplos de fé inabalável e que melhor do que considerarmos, mesmo que de forma breve, a vida do salmista Davi, autor do nosso salmo de hoje. Ele, desde muito jovem, deve de aprender a enfrentar desafios, adversidades, ameaças, inclusive inimigos bem mais fortes do que ele, mas ele viveu para contar-nos e escreveu salmos tão preciosos como este. Isso aqui também nos ensina algo muito importante: o fato de que tenhamos fé não significa que às vezes não seremos abalados ou sacudidos por adversidades, mas temos de aprender, precisamos aprender da fé que Davi tinha em Deus para nos tornarmos como Davi, inabaláveis. Davi teve de passar-se até por louco certa vez para escapar do terrível rei Abimeleque, né? Mas ele transformava tudo isto em poesias, canções e louvores a Deus. Veja só aqui do verso 1 ao 3 e observe que ele não inicia este salmo dizendo estou feliz o tempo todo. Pelo contrário, ele usa expressões de fé, de devoção e de alegria, mas consciente dos perigos que lhe rodeavam. Ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. E ele continua dizendo: se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor, exaltemos o seu nome. Veja bem, Davi tinha um propósito em seu coração. Davi não está dizendo que sempre estava bem, de bom humor, mas que apesar das circunstâncias, ele estava disposto a aproveitar cada uma destas oportunidades para declarar o quanto o Senhor tem sido bom com sua vida. Aqui no verso 4 ao verso 6, né, mostra claramente que o motivo da sua atitude não era porque Davi era perfeito, mas porque ele mesmo tinha testemunhado o cuidado amoroso de Deus com a sua vida. E ele diz aqui, veja só: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Logo a seguir ele diz: clamei e o Senhor ouviu e me libertou de todas as minhas tribulações. Veja que ele não está negando a existência do mal, mas ele decide exaltar algumas qualidades tremendas deste nosso Deus, que falam do cuidado do Senhor com aqueles que nele creem. Leia comigo aqui, então, neste mesmo salmo, né, no verso 5 e o verso 7, por favor. Acompanhe-me na leitura do verso 5 e o verso 7. Diz: os que olham para ele estão realmente radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. E logo no verso 7, veja só o que está dizendo no verso 7: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o teme e os livra. Que tremendo! Aqui no verso 8 ao 11, o salmista desafia seus ouvintes e leitores a confiarem no Senhor, pois ele mesmo garante o cuidado de Deus. Veja só então, verso 8, começa dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz quem nele se refugia. Verso 9, temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aí o verso 10 diz que os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Glória a Deus. Verso 11, venham meus filhos, ouçam-me e lhes ensinarei o temor do Senhor. O que Davi está chamando-nos, desafiando-nos e ao mesmo tempo provando-nos, garantindo-nos a fidelidade de Deus, estão explícitos nestes convites que Davi faz. Tanto no verso 8, no verso 9, como no verso 11, quando diz: provem, temam, venham. E logo, verso 12 ao verso 16 a seguir, ele dá uma série de conselhos para se tornarem pessoas justas, honradas, que tenham uma fé verdadeira e inabalável neste Deus poderoso, contando certamente com o favor do Senhor.
Então leamos aí, por favor, diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, pois os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. E logo no final do verso 17 ao 22, novamente ele faz tremendas afirmações, pois Davi sabia que mesmo estando então em aflição e às vezes até ferido, ele tinha experimentado esse cuidado do Senhor que não lhe permitia calar, deixar passar, esquecer o quanto Deus, apesar de todos os sofrimentos, tinha sido bom com a sua vida. E ele diz aí do verso 17 ao 22, os justos clamam e o Senhor os ouve. Aí continua dizendo, e os livra. Veja só que promessas tremendas temos aqui. Os livra de todas as suas tribulações. Aí continua dizendo, o Senhor está perto. Ele salva, também diz aqui, o Senhor livra de todas as tribulações. Ele protege todos os seus ossos. O Senhor redime, o Senhor salva a vida dos seus servos. E conclui dizendo que é nele que se refugia, aquele que nele se refugia não será condenado. Então, você precisa entender, meu amado, que neste mundo caído e quebrado pelo pecado, você vai experimentar sofrimento, como Davi experimentou e como o próprio Senhor Jesus nos advertiu. Por isso, quando as provações vierem, não faça conclusões apressadamente, por exemplo, pensando que Deus está lhe punindo por algum pecado, mas faça com certeza uma análise da sua vida, confesse, arrependa-se daquilo que precisa confessar, de qualquer pecado que você tenha conhecimento, pois o homem justo e honrado, diz a palavra, pode passar por tribulações, pode passar por diversas provações, mas certamente o homem justo, ele tem o cuidado do Pai Eterno sobre a sua vida. E eu quero terminar com a citação de um texto, um pensamento que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: você sabia que as uvas devem ser pisoteadas para se fazer vinho? Você sabia que as azeitonas são trituradas para se fazer o azeite? Você sabia que os diamantes são formados à base de muita pressão? As sementes precisam morrer para gerar frutos. Então, se você estiver sendo pisoteado, triturado, debaixo de muita pressão, ou se sentindo morrer, saiba que você está num precioso processo de transformação. Mantenha-se nessa fé firme e inabalável no Deus eterno e poderoso, pois aquele que começou em nós a boa obra, como diz a palavra, Ele irá aperfeiçoá-la até o dia da sua vinda. Que Deus te abençoe.